Além de Moisés, nenhum personagem do Antigo Testamento é mencionado mais no Novo Testamento do que Abraão. Tiago se refere a Abraão como o amigo de Deus, um título usado por ninguém mais nas Escrituras. Crentes de todas as gerações são chamados filhos de Abraão. A importância e o impacto de Abraão na história da redenção são claramente vistos nas Escrituras. A vida de Abraão toma boa parte da narrativa de Gênesis. Desde a sua primeira menção em Gênesis 11 e o versículo 26, até a sua morte em Gênesis capítulo 25 e o versículo 8. Embora saibamos muito sobre a vida de Abraão, sabemos pouco sobre o seu nascimento e infância. Quando conhecemos a Abraão pela primeira vez, ele já tem 75 anos de idade. Gênesis 11, 28 registra que o pai de Abraão, Terá, morava em Ur, uma cidade influente no sul da Mesopotâmia, situada no rio Eufrates, a meio caminho entre a cabeça do Golfo Pérsico e a cidade moderna de Bagdá. Também aprendemos que Terá tomou sua família e partiu para a terra de Canaã, mas se estabeleceu na cidade de Harã, no norte da Mesopotâmia, na rota comercial da antiga Babilônia, a meio caminho entre Nínive e Damasco. A história de Abraão realmente se torna interessante no início de Gênesis 12. Nos 3 primeiros versículos, vemos o chamado de Abraão por Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa que dei a teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Deus convoca a Abraão a deixar sua casa em Harã e disse-lhe para ir uma terra que ele mostrará. Deus também faz 3 promessas a Abraão. A primeira promessa de uma terra própria, a segunda promessa de gerar uma grande nação e a terceira promessa de bênção. Essas promessas formam a base para o que mais tarde será chamado de Aliança Abraâmica, estabelecida em Gênesis 15 e ratificada em Gênesis 17. O que realmente torna Abraão especial é que ele obedeceu a Deus. Gênesis 12 registra que depois que Deus chamou Abraão, ele foi como lhe ordenara o Senhor. O autor de Hebreus usa Abraão como um exemplo de fé. Várias vezes e se refere especificamente a esse ato impressionante. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Quantos de nós deixaremos para trás tudo que nos é familiar para simplesmente partir sem conhecer o nosso destino? O conceito de família significava tudo para uma pessoa que vivia no tempo de Abraão. Naquela época, as unidades familiares eram fortemente unidas. Era incomum que os membros da família vivessem em centenas de quilômetros um dos outros. Além disso, nada nos é dito sobre a vida religiosa de Abraão e sua família antes do seu chamado. O povo de Ur e Harã adorava ao antigo panteão dos deuses da Babilônia, em particular o deus Lua. Sim, então nesse momento Deus o convocou Abraão e o tirou de uma cultura pagã. Abraão conheceu e reconheceu o chamado do Senhor e obedeceu voluntariamente, não hesitantemente,
Outro exemplo de fé é visto no nascimento de seu filho, Isaque. Abraão e Sara não tinham filhos, uma verdadeira fonte de vergonha nessa cultura. Mas Deus prometeu que Abraão teria um filho. Este filho seria o herdeiro da vasta fortuna de Abraão, com qual Deus o abençoou. E mais importante, seria o herdeiro da promessa e continuação da linha divina de Sete. Abraão creu na promessa de Deus, e essa fé é acreditada a ele, junto como justiça. Deus reitera sua promessa a Abraão em Gênesis 17, e sua fé é recompensada em Gênesis 21 com o nascimento de Isaque. A fé de Abraão seria testada em relação ao seu filho, Isaque. Em Gênesis 22, Deus ordena que Abraão sacrificasse Isaque no topo do Monte Moriá. Não sabemos como Abraão reagiu internamente a este comando. Tudo o que vemos é Abraão fielmente obedecendo ao Deus que era seu escudo e que havia sido extraordinariamente gracioso e bom para com ele. Como no mandamento anterior de deixar sua casa e família, Abraão obedeceu. Sabemos que a história termina com Deus impedindo Abraão de sacrificar Isaque. Mas imagine como Abraão deve ter se sentido. Ele estava esperando há décadas por um filho. E o Deus que prometera-lhe esta criança estava prestes a levá-lo embora. O ponto é que a fé de Abraão em Deus era maior do que o seu amor por seu filho. E ele confiou que mesmo se sacrificasse Isaque, Deus seria capaz de trazê-lo de volta dos mortos. A Bíblia deixa claro que Abraão teve seus momentos de fracasso e pecado, como todos nós, e não se esquiva de relatá-los. Sabemos que pelo menos 2 ocasiões em que Abraão mentiu a respeito de seu relacionamento com Sara, a fim de proteger-se em terras potencialmente hostis. Em ambos os incidentes, Deus protege e abençoa Abraão. Apesar de sua falta de fé, também sabemos que a frustração de não ter uma criança foi muito difícil a Abraão e Sara. Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com a serva dela, Agar, em seu nome. Abraão concordou. O nascimento de Ismael não apenas demonstra a futilidade da loucura e a falta de fé de Abraão, mas também a graça de Deus em permitir que o nascimento aconteça e até mesmo em abençoar Ismael. Curiosamente, Abraão e Sara eram chamados de Abrão e Sarai naquela época. Mas quando Ismael tinha 13 anos, Deus deu a Abrão um novo nome junto com o pacto da circuncisão e uma renovada na promessa de dar-lhe um filho através de Sarai, a quem Deus também deu um novo nome. Abraão, que significa pai superior, tornou-se Abraão, pai de uma multidão. De fato, Abraão teve muitos descendentes físicos e todos os que depositaram sua fé em Deus através de Jesus também são contados como herdeiros espirituais de Abraão. O pai dos fiéis teve seus momentos de dúvida e descrença, mas ainda é exaltado entre os homens como um exemplo de vida fiel. Uma lição óbvia a concluir da vida de Abraão é que devemos viver uma vida de fé. Abraão pode levar seu filho Isaque até o Monte Moriá, porque sabia que Deus era fiel em cumprir suas promessas. A fé de Abraão não era uma fé cega. Sua fé era uma certeza e confiança estabelecida naquele que se provou fiel e verdadeiro. Se fôssemos olhar para trás em nossas próprias vidas, veríamos a mão da providência de Deus sobre elas. Deus não tem que nos visitar acompanhado de anjos, ou falar na sarça ardente, ou partir as águas do mar para ser ativo em nossas vidas. Deus está supervisionando
e orquestrando os eventos de nossas vidas. Às vezes, pode não parecer assim, mas a vida de Abraão é uma evidência de que a presença de Deus em nossa vida é real. Até mesmo os fracassos de Abraão demonstram que Deus, embora não nos proteja das consequências de nossos pecados, trabalha graciosamente a sua vontade em nós e através de nós. Nada que façamos pode frustrar o seu plano. A vida de Abraão também nos mostra a bênção da simples obediência. Quando ordenado a deixar sua família, Abraão obedeceu. Quando ordenado a sacrificar Isaque, Abraão levantou-se de madrugada para fazê-lo. Pelo que podemos discernir da narrativa bíblica, não houve hesitação na obediência de Abraão. Abraão, como a maioria de nós, pode ter se agonizado com essas decisões, mas quando chegou a hora de agir, ele agiu. Quando discernimos um verdadeiro chamado de Deus ou lemos suas instruções na sua palavra, devemos agir. A obediência não é opcional quando Deus ordena algo. Também aprendemos com Abraão sobre como é ter um relacionamento ativo com Deus. Embora Abraão tenha sido rápido em obedecer, ele não se esquivou de fazer perguntas a Deus. Abraão acreditava que Deus daria a ele e a Sara um filho, mas se perguntou como isso chegaria a acontecer. Em Gênesis 18, lemos o relato de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Abraão afirmou que Deus era santo e justo, e não podia imaginá-lo destruindo os justos com os pecadores. Ele pediu a Deus que poupasse as cidades pecaminosas se nelas houvesse 50 justos, e continuou diminuindo o número até 10. Em última análise, não havia 10 homens justos em Sodoma, mas Deus poupou o sobrinho de Abraão, Ló, e sua família. É interessante que Deus revelou seus planos a Abraão antes de destruir as cidades e que ele não ficou surpreendido pelas perguntas dele. O exemplo de Abraão aqui nos mostra como é interagir com Deus em relação aos seus planos, interceder pelos outros, confiar na justiça de Deus e se submeter à sua vontade. Os lapsos de fé de Abraão, particularmente em relação à situação com Agar e Ismael, mostram-nos a loucura de tentar resolver os problemas com as nossas próprias mãos. Deus havia prometido um filho a Abraão e Sara, mas em sua impaciência, o plano deles de fornecer um herdeiro a Abraão saiu pela culatra. Primeiro, surgiu um conflito entre Sara e Agar, e mais tarde, o conflito entre Ismael e Isaque. Os descendentes de Ismael acabaram se tornando amargos inimigos do povo de Deus, como mais tarde aprendemos na narrativa do Antigo Testamento, e assim continua até hoje no conflito entre Israel e os seus vizinhos árabes. Não podemos cumprir a vontade de Deus em nossa própria força. Nossos esforços acabam criando mais problemas do que resolvem. Esta lição tem aplicações abrangentes em nossas vidas. Se Deus prometeu fazer alguma coisa, devemos ser fiéis e pacientes e esperar que Ele realize em seu próprio tempo. Teologicamente falando, a vida de Abraão é um exemplo vivo da doutrina sola fide, que significa justificação somente pela fé. 2 vezes o apóstolo Paulo usa Abraão como um exemplo dessa doutrina crucial. Em Romanos, o 4º capítulo inteiro é dedicado a ilustrar a justificação pela fé através da vida de Abraão. Um argumento semelhante é feito no livro de Gálatas, onde Paulo usa a vida de Abraão para mostrar que os gentios são, pela fé, herdeiros com os judeus das bênçãos de Abraão. Isso remonta em Gênesis 15:6, o seguinte:
ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. A fé de Abraão nas promessas de Deus foi o suficiente para Deus declará-lo justo diante dele, provando assim o princípio de Romanos 3:28. Abraão não fez nada para merecer a justificação. Sua confiança em Deus foi o suficiente. Vemos nisso o funcionamento da graça de Deus bem cedo no Antigo Testamento. O Evangelho não começou com a vida e a morte de Jesus, mas em Gênesis capítulo 3, o versículo 15, Deus fez uma promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Teólogos acreditam que essa seja a primeira menção do Evangelho na Bíblia. O restante do Antigo Testamento narra o resultado do Evangelho, da graça de Deus, através da linha da promessa, começando com Sete. O chamado de Abraão foi apenas mais uma peça na história da redenção. Paulo nos diz que o Evangelho foi pregado de antemão a Abraão, quando Deus lhe disse: em ti serão abençoados todos os povos. Outra coisa que aprendemos com a vida de Abraão é que a fé não é hereditária. Em Mateus capítulo 3, versículo 9, Lucas capítulo 3, versículo 8 e João capítulo 8, versículo 39, aprendemos que não é suficiente ser fisicamente descendente de Abraão para ser salvo. A aplicação para nós é que não basta ser criado em um lar cristão. Não entramos em comunhão com Deus ou ganhamos a entrada no céu com base na fé de outra pessoa. Deus não é obrigado a nos salvar simplesmente porque temos um pedigree cristão impecável. Paulo usa Abraão, isso em Romanos 9, onde diz que nem todos os descendentes de Abraão foram eleitos para a salvação. Deus soberanamente escolhe aqueles que receberão a salvação, mas essa salvação vem através da mesma fé que Abraão exerceu em sua vida. Finalmente, vemos que Tiago usa a vida de Abraão como uma ilustração de fé e que a fé sem as obras é morta. O exemplo que ele usa é a história de Abraão e Isaac no Monte Moriá. Mero assentimento às verdades do Evangelho não é suficiente para salvar, mas a fé deve resultar em boas obras de obediência que mostrem uma fé viva. A fé que foi suficiente para justificar Abraão e considerá-lo justo aos olhos de Deus. Foi a mesma fé que moveu em ação ao obedecer à ordem de Deus de sacrificar seu filho Isaac. Abraão foi justificado por sua fé e sua fé foi comprovada por suas obras. Em última análise, vemos que Abraão foi um indivíduo exemplar, não tanto em sua piedade ou vida perfeita. Ele tinha suas deficiências, como vimos, mas porque sua vida ilustra muitas verdades da vida cristã. Deus escolheu Abraão dentre milhões de pessoas na terra para ser o objeto de sua bênção. Abraão é um exemplo vivo de fé e esperança nas promessas de Deus. Nossas vidas devem ser vividas de tal forma que, quando chegarmos ao fim dos nossos dias, nossa fé, como a de Abraão, permanecerá como um legado duradouro para os outros.